Olá, queridos. Nessa tarde aqui, com essa natureza tão exuberante, eu gostaria de deixar uma palavra de esperança para a tua vida. Se você está passando ou conhece alguém que está passando por depressão, encaminhe essa mensagem para essa pessoa. Sem falar de termos complicados, falando de uma forma para que qualquer pessoa possa entender, eu posso dizer que Existem vários tipos de depressão, mas vamos assim classificar para ficar de forma mais didática. Existe uma depressão que vamos chamar melancolia, certo? Não, não estaria totalmente errado este termo, mas também não estaria totalmente correto. É aquela depressão onde a pessoa fica prostrada na cama o tempo todo só chorando, não quer ver ninguém, não quer sair do quarto e fica ali chorando, chorando, não tem vontade mais de nada. E vamos falar de outra depressão, que ela é aquela depressão em que a pessoa tem muita ansiedade e a pessoa tem crises de pânico e começa assim de uma forma muito inusitada. Eu passei por esse segundo caso, foi uma depressão pós-parto, e eu queria dividir com vocês essa história. Mas antes de entrar no detalhe, eu gostaria de estar explicando que eu não estou usando termos técnicos, como eu já falei, para que fique fácil de qualquer pessoa assimilar. Então, essa depressão, a primeira que eu falei, que a pessoa fica só chorando, não tem vontade de nada, a gente pode dizer que ela pode ocorrer com uma perda de algo. Às vezes a pessoa perde um trabalho, um relacionamento, perde um ente querido. E aí vem essa depressão de repente, com motivo. Aparentemente o motivo é esse, né? E a pessoa fica ali completamente desolada. E vai evoluindo, vai passando anos, vai passando tempo e a pessoa só faz chorar o dia todo. Já o segundo tipo, que vamos chamar didaticamente nesse momento de depressão ansiosa ou depressão com pânico. Esse segundo tipo, quando eu tive a depressão, eu levei um tempo, assim, quando eu fui ficando boa, começar a indagar algumas pessoas que haviam tido depressão, como era a depressão. E por coincidência ou não, eu não acredito que existe coincidências. As pessoas que eu conseguia falar que já haviam superado, já haviam passado, era mais ou menos como eu tinha. Ou seja, uma depressão ansiosa, uma depressão com ataques de pânico, com pensamentos persistentes, com muito medo, uma espécie até de agorafobia. Então, e como as pessoas não são iguais, como cada ser humano é único, a forma também que a depressão se manifesta, ela acaba sendo única, porém há formas em que a gente pode identificar algumas coisas. E por que eu estou gravando este vídeo, né? Meu nome é Carla Barreto Domini, você pode me chamar de Carla Domini, eu sou psicanalista, eu sou também missionária e estou gravando esse vídeo para que pessoas que estão passando por problema de depressão e que não estão entendendo o que é que está acontecendo consigo mesmo, né? Que possa compreender e te dar uma esperança. Então, esta depressão ansiosa, em várias pessoas que eu conversei na época, eu não eram pacientes meus, eu não estou tratando aqui de termos psicanalíticos, de termos técnicos. Eu estou falando como alguém leiga que naquela época, em 2009 para 2010, conversou com pessoas.
para entender o que estava acontecendo comigo. Então, uma das pessoas aconteceu da seguinte forma: um homem começou a perceber que o ar estava entrando diferente no seu nariz. E ele foi ficando assim preocupado com aquilo, por que o ar estava entrando daquela forma, por que estava entrando assim de forma devagar, será que ele estava com algum problema respiratório, será que ele estava infartando? E ele começou a ficar muito preocupado. E os pensamentos dele só rodavam em torno daquilo, como um disco arranhado. E nisso ele já não estava conseguindo dormir, ele já estava tendo crises de pânico, porque ele sempre achava que tinha algo errado com sua respiração e com os seus pulmões, ou fosse talvez um problema de coração. E aquilo continuou, até que ele começou, com a ajuda de outras pessoas, perceber que aquilo ali era os próprios pensamentos dele, que estavam muito acelerados, ele estava muito ansioso, ele estava muito estressado, ele tinha passado por coisas muito difíceis e ele foi percebendo que aquilo não era a realidade. E quando ele foi percebendo aquilo, ele foi melhorando e ele saiu daquele sofrimento. Então, muitas vezes a depressão vem assim, vem com um sintoma que você acha que tem a ver com o seu corpo físico, que tem a ver com um adoecimento físico, quando na verdade é um adoecimento emocional. Uma mulher, vamos passar agora para o caso de uma mulher, mãe de filhos, ela estava passando por muitos problemas financeiros, preocupações com os filhos estudando em colégio particular. E ela começou a ter umas taquicardias. Toda vez que ela tinha isso, ela pensava que ela estava infartando. Então ela corria para uma amiga, ia falar com essa amiga. E essa amiga, por já ter passado pela mesma situação de crises de pânico, depressão, ela começou a orientar. Ela começou a falar que não era nada, que aquilo ia passar. E quando ela conversava com essa amiga, as coisas realmente passavam. Mas mesmo assim ela correu para fazer muitos exames. Ela teve problemas no estômago, ela teve problemas no coração, tudo assim, de forma a sentir os sintomas, mas quando fazia o exame não dá nada. E ela ficava muito desesperada e o pensamento dela só voltava naquilo e naquilo. E aí ela foi percebendo que realmente que a amiga dela tinha razão. Ela começou a tomar um remédio que era para tirar a ansiedade, um ansiolítico, e ela foi melhorando. E sempre que ela tinha essas crises, ela ia na casa da amiga, e a amiga conversava com ela, que ia ficar tudo bem, e as coisas foram se resolvendo. Mas para onde eu estou querendo chegar? Acontece que a depressão ela chegou na minha vida de forma muito inusitada, né? E esse tipo de depressão, a gente às vezes pode ficar se perguntando onde está a origem. Sem pensar em termos psicológicos, termos de psiquiatra, de psicólogo ou de psicanálise, termos psicanalíticos. Pensando assim, como um leigo se perguntando com alguém que estava querendo entender o problema. Então, essa ansiedade que chega assim, de forma inusitada, né? A gente quando vai analisar, vai pensar, a pessoa, eu estava vivendo uma fase muito complicada, trabalhando muito, sem tirar férias, preocupada com muitas coisas, com filhos, né? E de repente começou a desencadear alguns sintomas de ansiedade, de forma exagerada, de pânico, mas eu não estava percebendo que isso era o estresse, que era, como é que eu vou dizer, um estado onde a mente e o corpo estão desgastados, um desgaste emocional. E eu tinha sentido alguma coisa ou outra, mas eu tinha achado que era da gravidez. Uma falta de ar de repente, de noite, que não era falta de ar, já era o pânico. Mas eu não conseguia identificar que era pânico, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Quando eu tive meu filho,
Se esse vídeo ficar um pouco grande, a gente vai dividir ele em algumas partes. Quando eu tive meu filho, no mesmo dia que eu cheguei no hospital, eu cheguei um pouco cansada, agitada. Mas eu estava normal nesse dia, eu me lembro. E tudo que eu queria era dormir um pouco. Mas meu marido estava deitado na cama. E o pessoal do trabalho dele ficava ligando para ele. Toda hora ele falava e isso me acordava. Eu creio que isso também levou um estresse. Então, quando foi no dia seguinte, eu recebi um telegrama que estava me convocando a comparecer no trabalho, que eu tinha um concurso que eu tinha passado. E como eu estava parida de um dia, eu fiquei muito aflita com aquilo. Se passavam muitas coisas na minha mente. Como é que eu ia fazer para resolver tudo aquilo se eu estava parida? Eu não tinha assim conhecimento. E aquilo ali foi parecendo que era uma coisa muito grande para mim. Fui ficando desesperada, sem saber que eu estava ficando desesperada com aquilo. Né? E eu comecei a pensar, assim, comecei a sentir confusão mental. Minha mente ficava muito confusa. E eu não estava associando uma coisa a outra. Eu comecei a pensar assim, o que é que eu estou me sentindo confusa? Será que é algum remédio que eu estou tomando? E eu estava tomando, tinha feito a cesárea, eu estava tomando antibiótico, eu estava tomando anti-inflamatório. E eu fui ler as bulas dos remédios, porque eu estava sentindo assim, que os dias estavam passando e minha mente estava ficando confusa. Eu estava pensando demais, eu estava muito assim, ansiosa, sem saber que aquilo era uma ansiedade, era ansiedade. É que pra mim, ansiedade era aquela coisa assim de você querer comprar um carro e querer comprar logo. Que ansiedade é você não aguentar esperar uma consulta, ficar ali, ai, que demora. Eu pensava que a ansiedade era isso. Então, eu comecei a ler as bulas e percebi que um dos remédios dizia que podia trazer uma confusão mental. Eu suspendi o antibiótico, olha que coisa. Eu parei, eu suspendi o antibiótico. E eu tava tão assim, sem ter a noção do meu corpo. Isso tudo depois a gente vai aprender de forma técnica, né? De forma de nomes técnicos. Se assim for do interesse de alguém depois. Eu comecei a sentir assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre observei muito os sinais em mim, no meu corpo. Eu sabia, desde de nova, de pequena, quando eu tava com febre, né? Eu sentia assim algo diferente. Mas eu tava tão assim, alheia ao meu corpo, a minha mente estava tão conturbada, tão acelerada, que eu estava com febre, febre forte. Eu tinha pego uma gripe no hospital. Eu estava já tossindo, com muita secreção no peito, e eu ainda tinha suspendido o antibiótico. E eu não percebia que eu estava com febre. Por quê? Porque a depressão, quando ela veio em mim, com esse pânico e com tudo isso, eu sentia calafrio, eu sentia quentura. Ao mesmo tempo que eu estava com calor, eu estava com frio. Então, quando veio essa febre, eu não percebi que eu estava com febre. E aí, quando eu fui pegar o termômetro do meu filho e botar em mim, eu estava com quase 40, estava com 39 e alguma coisa de febre. Aí que eu fui perceber que eu estava tossindo mesmo e que estava com secreção e eu tomei um remédio. E eu continuei, o que está acontecendo comigo, meu Deus? Por que eu estou assim tão estranha? E eu passei a não dormir. Eu levei um mês, só dormi um dia. Vocês podem até achar isso estranho, mas é a realidade. Eu não dormia. Entrava dia, saía dia, eu não dormia. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Meu pescoço, ele ardia e queimava aqui atrás, na nuca. Ele queimava tanto que às vezes para deitar, para eu ver se eu dormia, eu botava uma toalha úmida no pescoço, mas ele ardia. Quando eu tinha algum tipo de pensamento, minha cabeça queimava. E eu disse, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu não entendia. Gente, aquilo ali parecia uma coisa do outro mundo. Como eu era uma pessoa de muita fé, sempre fui uma pessoa de muita fé, de buscar a Deus, de orar, eu comecei a repreender aquilo. Eu disse, não, isso aí deve ser alguma coisa de origem espiritual. Não é possível. E eu comecei a repreender aquela quentura no meu pescoço. Eu comecei a repreender aqueles sintomas. Eu comecei a orar muito. E por mais que eu orasse, que eu pedisse socorro aos pastores, que eu pedisse pessoas que fossem na minha casa orar por mim, eu pedia para pessoas que eu conhecia, que sabiam que eram pessoas de fé, orar por mim.
por mais que acontecesse isso, eu não melhorava. Eu só fazia piorar e ficar pior, me sentir pior. E eu comecei a conversar com pessoas conhecidas. E as pessoas diziam assim, não entendiam o que é que eu tinha, né? Minha cunhada me deu um monte de CD evangélico para escutar, mas as músicas não eram músicas que eu estava acostumada, eram músicas tristes, eram músicas evangélicas da palavra de Deus, mas eram música triste. Quando eu botava aquilo, eu me tinha uma sensação pior ainda. A minha cabeça assim parece que estava fora do corpo, sabe? É uma sensação assim de como se minha cabeça não estivesse na terra, estivesse flutuando. E eu não conseguia absorver nem a música direito, assim. É como se eu tivesse o tempo todo com medo. E eu fui piorando, porque eu fui num psiquiatra. E a forma que ele abordou a mim me fez piorar muito, né? A forma que ele falou comigo fez com que eu piorasse, não com que eu melhorasse. Então, assim, quando eu tive essa piora, eu não conseguia mais ficar sozinha. Para ir tomar banho, eu levava minha filha, mas eu não dizia o motivo. Minha filha tinha 8 anos. Eu não dizia o motivo para ela. Eu dizia, vem ficar aqui comigo. Aí, falando como se fosse uma forma de pedir que aquela pessoa estivesse ali comigo, para estar fazendo companhia. Então, é assim, fica aqui comigo que eu vou tomar um banho. Mas na verdade eu estava morrendo de medo. Eu estava com muito medo. Eu estava apavorada. Então, eu fui para esse psiquiatra e eu queria saber por que é que eu não dormia, né? E as pessoas só diziam assim, tenha fé, lê uma revista, lê um livro, lê a Bíblia na hora de dormir, assista um programa que vai te dar sono, bote uma música tranquila. Gente, eu fiz de tudo. Parece que quanto mais eu fazia as coisas que as pessoas me mandavam, mais eu piorava. Porque a gente não fazia aquilo de forma, assim, como é que eu vou dizer, espontânea. Eu fazia aquilo como se fosse um remédio, um jeito de resolver aquele problema de forma urgente. E aí eu me frustrava porque eu não dormia. E nisso eu comecei, sai demônio do meu pescoço, sai em nome de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que depressão é falta de fé, né? E eu dizia, sai demônio do meu pescoço, eu te ordeno em nome de Jesus, saia, largue. E corria para a igreja, pastor, pelo amor de Deus, me ore, te manda isso sair de mim. E ali o pastor fazia oração, naquela hora ali, eu me sentia bem, mas depois aquilo não se sustentava e voltava tudo de novo. E eu estava gravando ali o vídeo e chegou umas pessoas, eu tive que sair, né? Então, vou sentar aqui um pouquinho para continuar esse vídeo. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que se a pessoa estiver nessa hora, nessa situação, e achar pessoas que falem palavras boas, aquilo ali entra naquele momento. Pode durar até um dia, metade de um dia, mas aquilo não sustenta por muito tempo, porque a nossa mente trabalha o tempo todo para dizer que a gente está mal, para passar assim que a gente está ou morrendo ou enlouquecendo. Então, eu comecei, depois que eu fui no médico, acreditar, no psiquiatra, acreditar que eu estava ficando louca. Eu tinha medo disso. Eu tinha medo de ter medo. Eu tinha medo de não dormir. Eu tinha medo de tudo. E às vezes até quando eu saía, eu tinha medo. Só que eu estava sofrendo isso tudo calada, sem dizer nada a ninguém. Aí eu falei para uma amiga minha que já tinha tido depressão. Depois eu conto a experiência dela, se ela me autorizar. E ela falou para mim, Carla, isso é um desgaste emocional, isso é depressão. Você vai procurar um médico, procurar um psicólogo, você vai tomar remédio, com uns 3 meses você vai ficar bem, porque isso aí é depressão pós-parto. Eu dizia lá, não é depressão, porque um dia eu perguntava às pessoas, eu não tinha conhecimento que era depressão, para mim era só ficar chorando. E um dia foi o marido de uma cunhada minha, que é médico lá em casa, e eu perguntei para ele, doutor fulano, o que é depressão? Ele falou, é tristeza.
é vontade de não sair da cama. E eu não estava sentindo nada daquilo. Para vocês verem que até médico, até muitos médicos, eles não sabem o que é depressão, porque eles nunca passaram. Mesmo que eles possam estudar muito a mente, só tem ideia de depressão quem passa pela depressão. As pessoas que estão de fora falam assim, vai tomar um banho, vai ler uma revista, vai fazer um bordado. Mas a gente acredita que algo tão estranho está acontecendo que a gente imagina assim, pra que eu vou ler uma revista se meu mundo desabou? Pra que eu vou ler uma revista se eu tô ficando louca? Pra que eu vou fazer isso se eu estou morrendo? Então é dessa forma. É dessa forma. Então eu acredito também que quem fica ali na cama chorando e não tem ânimo, não quer tomar um banho. Quando você fala assim, vai tomar um banho, vai se alegrar, vai sair, a pessoa deve dizer, pra que eu vou sair se a pessoa que eu amo morreu? Pra que eu vou sair se eu tô morrendo? Pra que eu vou sair se meu mundo acabou, se meu chão acabou? Mas eu não senti essa tristeza, eu senti esse desespero. Mas eu me lembro, né, que no começo o meu marido tinha pego uma licença de 20 dias e acabou não usufruindo. E meu marido ia trabalhar toda manhã normalmente e à noite ele ia para a faculdade. Quando ele saía de manhã, eu pegava o bebê e ele dizia assim para mim, coloca o bebê para tomar sol que é bom. Quando ele saía, eu dizia, tá, quando você sair eu coloco. Mas quando ele saía, eu ficava numa tristeza tão profunda que era paralisante. Eu não dava vontade de mexer um músculo. Assim, se não tivesse que eu ir no banheiro, beber água, dar banho no filho, dar peito, se eu pudesse eu ficava na mesma posição o dia todo até ele chegar. Mas aí eu tinha que fazer as coisas e dar peito ao bebê e dar banho. E aí também eu tinha uma moça que trabalhava comigo, ela chegava, mas ela chegava mais tarde e eu ficava ali numa agonia, esperando ela chegar agoniada. E eu não queria ficar sozinha. À noite, quando meu marido ia para a faculdade, eu ficava fingindo para ele que estava tudo bem, esperando ele sair para dar umas crises de pânico, sabe? Para eu pedir pro meu filho de 12 anos, corre ali, chama o pastor. Mas até isso, eu passava escondido, eu não deixava os meus filhos perceberem que eu estava naquela situação. Era só quando o desespero batia muito forte. Né? Era só quando o desespero batia de forma assim... Só quem tem pânico, o que já teve para saber. E hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais. Depois eu conto também essa parte. Mas eu quero dizer para vocês assim, só quem passou sabe. Só para vocês terem uma ideia, e também para o vídeo não ficar muito longo, o que me fez piorar foi o seguinte, eu ainda não sabia o que é que eu tinha. Mas essa amiga minha, ela estava me ajudando. E eu pedi a ela, você poderia ficar comigo? Você poderia vir todo dia ficar comigo? Ela tinha o que fazer de manhã, né? Então eu pedia para ela ficar toda a tarde comigo. E a gente foi conversando, a gente foi vendo como seria isso. E eu estava ainda preocupada com a situação do concurso que eu tinha feito, que ia ter que assumir. Eu já tinha descoberto lá, porque eu já tinha ligado, já tinha conversado, que eu teria que esperar os 4 meses. Aí depois que passasse esses 4 meses, eu iria assumir. Aí eu sabia que eu ia ter que ir para Salvador. Mas até eu obter essas respostas, porque era o quê? Quando eu tive neném, era 26 de dezembro. Então ainda entrou Natal. Natal já tinha entrado. Entrou Ano Novo, passou o feriado. Eu só tive essa resposta depois. Então isso tudo me gerou uma ansiedade tão grande. E a gente, quando tá com depressão, as coisas parecem tão que vem para destruir a gente, que isso tudo só piorava o meu estado. E eu não entendia que era por causa disso, porque eu estava ansiosa por essas questões e outras. Então, eu já era mãe de 2 filhos, era o 3º filho. Até o fato de eu não conseguir botar o bebê no peito, isso me dava um desespero. E quando eu pensava assim, ai meu Deus, para que eu inventei ter outro filho? Esse menino vai demorar tanto para crescer. Minha cabeça ardia. Se eu pensasse assim,
esse bebê vai demorar tanto, eu não vou poder mais sair de casa tomando conta de bebê. A minha cabeça ardia. Mas essa depressão pós-parto eu não rejeitei meu filho, mas tudo que dizia a respeito, ai, eu agora vou ter que ficar em casa presa, a minha cabeça ardia, esquentava. E eu ficava assim, por que que quando eu penso tais coisas, minha cabeça arde e esquenta? E às vezes gelava. Era uma coisa estranha, porque era no físico. É realmente uma cabeça esquentar. É vir uma coisa quente subir assim, ou é vir uma coisa gelada e arrepiar tudo. É uma sensação bastante desagradável. E aí a gente se pergunta por que é que eu estou sentindo isso na hora que eu penso determinadas coisas. E eu ficava com medo daquilo. E eu não sabia explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E como essa amiga estava me ajudando, o que aconteceu? A gente marcou a ida para a ilha. Porque ela me deu um ansiolítico. Assim, eu não aconselho ninguém ficar tomando remédio por conta própria, mas eu não estava conseguindo ajuda de ninguém. As pessoas que eu estava conversando, que poderiam me arranjar algo, um médico para me levar, eu não estava entendendo o que estava se passando comigo. Mas essa amiga minha, sim, e eu agradeço a Deus pela vida dela. Porque ela me arranjou um ansiolítico e me deu. Disse assim, você vai dormir, você vai ficar tomando. Mas eu estava com medo de tomar o remédio. Isso aí é outra coisa da depressão, viu, gente? Fica com medo de tomar remédio, gosta de ler bula, fica somatizando demais as coisas, sabe? Se você lê algo e dizer assim, o remédio dá dor na ponta do nariz, você sente na hora que tomar o remédio. Então, assim, como a gente ia para a ilha, e essa amiga ia comigo, ia meus filhos, ia meu marido, ia mais a moça que trabalhava comigo, eu disse, eu vou deixar para tomar esse remédio na ilha. Gente, quando eu cheguei na ilha, aquele masão, aquela coisa linda, eu tomei o remédio, eu dormi, sabendo que ela estava em minha casa, eu me sentia segura com ela. E eu cheguei até a cochilar de tarde, dormi um pouquinho. Mas só foi o final de semana. Quando a gente voltou, na segunda-feira eu já tinha consulta com a pediatra e com o psiquiatra. Só que a hora dos dois coincidiu, eu fiquei muito nervosa por isso, né? Eu estava ansiosa. E eu fui para a pediatra, né? Eu mostrei os exames para saber como que o bebê estava tudo bem. E fui para o psiquiatra, mas fui atrasada. Cheguei lá, fiz assim, doutor, e eu segurando o bebê, eu estava agitada. Ele percebeu que eu estava ansiosa. Doutor, o que está acontecendo comigo? Expliquei a ele assim, de forma rápida, eu não estou dormindo. Aí ele falou assim, olha, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Pode ser duas coisas aí, uma ou outra, mas ele não me disse o que era. Ele falou assim, você vai tomar esse remédio 40 dias. Me passou uma receita com 2 remédios, 2 ou 3 remédios. Ele disse assim, e você volta aqui com 40 dias. Doutor, mas o que eu tenho? Mas eu vou ter que parar de amamentar? Ele vai, você vai ter que parar de amamentar. E eu saí de lá arrasada, porque ele não me deu uma esperança, ele não me disse o que é que eu tinha. Ele disse que eu ia ter que parar de amamentar. O meu bebê não tinha nem um mês que tinha nascido, né? E eu nesse desespero todo, nessa agonia toda, eu cheguei em casa. Eu cheguei jogando bolsa no chão, eu cheguei gritando, eu cheguei chorando. Eu digo, vou ter que parar de amamentar. E aí minha cabeça não parava, porque eu pensava o seguinte, duas coisas. Vai ver que eu tô ficando com esquizofrenia. E a outra coisa seria o quê? Uma depressão? Então eu disse assim, já sei, eu tô ficando maluca. E eu enfiei isso na mente. Eu enfiei na mente assim, que eu estava ficando esquizofrênica ou louca. Mas isso não começou assim com tanta afirmação no que eu estava ficando louca. Ficou mais que eu estava dizendo a mim mesma que eu estava ficando com esquizofrenia. E aí no outro dia, tal, meu marido falou, olha Carla, você quer fazer natação? É que as pessoas gostam, arranjam logo uma ocupação pra gente, né? E eu disse, quero, e eu comecei essas aulas de natação, mas fui também, passei na farmácia, comprei os remédios. E no caminho da natação eu fui ler a bula. A bula do remédio dizia que era um ansiolítico, mas que também era para quem tem esquizofrenia. E eu disse, ai meu Deus, eu não consegui nadar. Eu pedi ao professor assim, da natação, professor, eu posso só ficar aqui
relaxando dentro dessa água. Por favor, ele se pode. E eu só ficava na minha mente, porque eu devo ser esquizofrênica desde pequena. E a mente só passava isso. E eu tô esquizofrênica, e agora que eu tô esquizofrênica, eu vou ficar louca. E eu vou sair na camisa de força. E eu me imaginava na camisa de força, e eu fiquei ali naquele tempo tentando não pensar naquilo. Mas quando eu cheguei em casa, a partir daí eu piorei muito. Porque eu não tive uma orientação. Eu fiquei assim, como é que diz? Com medo de ter medo, medo de estar esquizofrênica, medo de estar enlouquecendo. E eu arranjava N uns milhares de argumentos para eu acreditar que eu estava enlouquecendo. Quando eu começava a imaginar isso, eu tinha as crises de pânico. Eu me imaginava saindo de casa numa camisa de força, tendo que deixar meus 2 filhos, um de 8 e de 12, e ainda um bebê. E eu pensava, quem vai cuidar deste bebê? E a partir daí eu fui só piorando, fui não dormindo mais, fui ficando com medo dos meus pensamentos, porque eu comecei a achar assim, se eu estou esquizofrênica, eu posso ouvir voz. Sim, o psiquiatra perguntou, tá ouvindo voz e vendo vulto? Eu disse não. Embora é uma coisa normal de um psiquiatra perguntar, mas se ele só fez perguntar, tá ouvindo voz e vendo vulto? Eu fiz não. Então vai tomar esse remédio assim, assim. Pronto. Eu ficava morrendo de vontade no banheiro de noite e eu não queria levantar, só para não ter que ver um vulto. Porque eu dizia assim, eu tô esquizofrênica, eu tô ficando louca. E aí, por isso que eu levava minha filha para ficar no banheiro comigo. Então, assim, qual é a grande sacada? Qual é a grande sacada que eu fui tendo depois de um certo tempo? E depois vocês vão saber de mais detalhes, né? Que eu tive que tomar antidepressivo, tudo certinho, que o médico passou pra mim, já não foi o psiquiatra. Porque aqueles remédios do psiquiatra eu nunca tomei, eu joguei no lixo. Eu já tinha aberto as caixas, não consegui trocar. Porque remédio controlado não troca depois se você abrir as caixas. Eu joguei no lixo. Eu nunca tomei, não parei de amamentar. Porque o remédio que o médico passou pra mim era um remédio que não era assim de tarja preta, era um antidepressivo sim, mas não era de tarja preta, não era remédio para quem está com esquizofrenia, não era remédio brabo que ia me deixar dopada. Eu imaginava como é que eu vou ficar dopada com 3 filhos. Eu dizia, eu não tenho quem cuide de mim. Meu marido trabalha de dia e estuda de noite. Quem vai cuidar de mim? Então assim, toda essa preocupação que eu estava criando na minha mente, né? Depois foi a grande sacada. Eu depois cheguei à seguinte conclusão, mas depois vocês vão saber na outra parte como eu cheguei a essa conclusão. Se depressão é você sentir coisas ruins e acreditar nela, e eu fico mal por causa desses pensamentos, os pensamentos levam a emoções, e as emoções levam a sentir esse bando de coisa no meu corpo. Quente, frio, suor, mão gelada, respiração pesada, o ar sem conseguir entrar direito. Eu vou parar de pensar nessas coisas. Mas a gente descobre logo que, como um psicólogo, eu fui o psicólogo, ele conversou comigo, me ajudou bastante. Eu creio que eu devo ter ido umas 3 vezes, porque na época eu não tinha condição de pagar um tratamento. Mas o psicólogo me disse assim, olha, vai ficar tudo bem, né? O psicólogo, vai ficar tudo bem, você vai procurar um psiquiatra, ele vai te passar um remédio, você vai ficar mais alegrinha, você vai ficar vindo aqui, as coisas vão dar tudo bem. Então aquele psicólogo, ele foi humano comigo, ele me acalmou. Ele falou assim, olha, quando a pessoa está com depressão, a pessoa pode até ouvir alguém gritar o seu nome. E foi tão bom ele me dizer aquilo, porque quando eu saía para resolver alguma coisa na rua, eu ouvia alguém gritar meu nome bem assim, bem alto. Carla! E quando eu virava e olhava, eu só via carro. Os carros buzinando, carro para lá, carro para cá. E eu via alguém gritar meu nome no meio da rua. E eu achava que aquilo ali também era da loucura, que eu estava num processo de loucura. E foi bom ele me dizer aquilo, que quando a pessoa está num processo de estresse muito grande, e com depressão, desgaste emocional, a pessoa pode ouvir.
o próprio nome ser chamado ou gritado. Isso me ajudou. E eu fiquei mais calma. E aí eu fiz o que o médico falou, né? Fui no psiquiatra que não deu tão certo. Mas o outro médico da família me passou um antidepressivo. Eu comecei a tomar e começou a fazer efeito. Mas eu não percebia que não estava fazendo efeito. Que estava fazendo efeito, eu não percebia porque eu estava muito desesperada, né? Depois eu comecei a perceber que alguns sintomas tinham saído, aquela quentura no pescoço, algumas coisas. Mas qual é a grande sacada? Que o psicólogo me disse assim: pensamentos não podem sair, eles têm que ser substituídos. Pensamentos não podem não, pensamento não tem como sair, porque eu queria que eu tomasse um remédio e o pensamento desaparecesse. Tinha hora que eu dizia a Deus, Deus, eu queria tanto ter uma amnésia, esquecer todo o meu passado, esquecer que eu sou, esquecer que eu estou passando por isso, para eu não ter que pensar, né? Mas aí eu disse um dia para o médico da família, eu quero que você me passe um remédio que o pensamento suma, ele não existe remédio para apagar pensamento. E eu fiquei desesperada quando ele me disse aquilo. Eu disse, mas eu pensava que o antidepressivo tirava o pensamento. Eu fiquei mais desesperada ainda. Mas assim, gente, tem uma pessoa da minha família, na família do meu marido, que ela tem depressão. A depressão começou quando o esposo dela faleceu. Então ela me explicou de uma forma que depois eu vim entender. Ela falou assim, Carla, quando a gente está tomando antidepressivo, o antidepressivo age igual uma borracha. Quando ele faz efeito lá para um mês em diante, tal, 20 dias, ele age parecendo uma borracha. Aquilo tudo que a gente está repetindo na mente ali, ó, vai apagando, vai saindo. Então é por isso que eu dizia que eu queria um remédio que apagasse os pensamentos, porque eu pensava que ia ser assim, mas depois eu percebi que foi, viu? Mas depois eu conto essa história, essa parte. Foi porque, assim, aquilo tudo que a gente acha que é tão importante, que está destruindo a gente tanto e que vai ficar, aquilo vai saindo sim. Aí vai normalizando aquela ansiedade, a gente já não pensa com tanta velocidade, né? Então, tem umas sacadas aí antes de eu finalizar o vídeo. Qual foi a primeira grande sacada, antes de eu falar sobre essa do pensamento? É que eu percebi, quanto mais eu pensava, mais o meu corpo ficava desgastado. E eu não estava dormindo, né? Então, quanto mais eu pensava, eu sentia como se meu coração, não, meu corpo não tinha força para andar. Meu corpo não tinha força para varrer uma casa. Eu suava até para andar um pouquinho, eu não tinha energia nenhuma. E o psicólogo me explicou isso, assim, tanto pensar, vai tendo um desgaste físico. As minhas forças estavam se esvaindo, né? E a outra grande sacada foi que os pensamentos não saem, pensamentos são substituídos. Eu disse, bom, se depressão, né, é porque tudo isso ruim que eu tô sentindo é a depressão. Se depressão faz a gente pensar em coisa ruim, e a coisa ruim faz eu ter os pânicos, eu vou substituir esses pensamentos. E aí eu comecei a louvar, eu comecei a botar músicas que eu gostasse, até no banheiro para eu tomar banho, para eu lavar prato. Toda noite eu comecei a ler um livro muito bom, que depois eu posso deixar a indicação. Um livro que me deixava em paz, né? O livro me deixava em paz. Porque assim, quando a gente está com depressão, gente, até um desenho animado, se ele for violento, você vai se sentir avexada com aquilo. Vai se sentir mal, seu coração vai disparar. Reportagens trágicas. Até a Bíblia, se for um trecho em que fala de morte, em que fala de que Deus ali... Se eu lesse o trecho da Bíblia dizendo que Deus, ele estava castigando fulano de tal, eu já ficava achando, ai, Deus está me castigando. Tudo de negativo que eu lesse, que eu visse, que eu assistisse, que eu visse. Então, essa sacada foi substituir os pensamentos. Mas no começo eu queria ficar lá para não ouvir meus pensamentos, porque eu achava que não eram meus.
eu dizia assim, se eu tô ficando esquizofrênico, os pensamentos não são meus, estão vindo de, sei lá, de espírito, de demônio. É pra você ver a viagem que a mente faz. Então eu vou ficar só lá pra não ouvir meus pensamentos. Aí um dia eu caí em mim e falei, não, esses pensamentos são meus mesmo. Eu tenho aqui realmente substituir, mas não dessa forma desesperada. Tem que pensar em coisas boas, focar em outras coisas. E aí o remédio já estava fazendo efeito, né? Minha mente ficou mais limpa, clareou mais, tirou mais aquela ansiedade toda, aquele desespero. Eu fui vendo que era eu que estava criando aquilo tudo com o que eu estava acreditando. E a outra sacada foi que, assim, que me ajudou bastante, é que os pensamentos, né? Eu não deveria ligar tanto para eles. Se viesse algum pensamento assim, você tá ficando louco, era para eu ignorar. E eu comecei a ignorar, realmente. Eu comecei a ignorar. Tinha coisas assim de pensamentos, tipo, se eu saísse com minha família e desse risada, vinha um pensamento bem instantâneo na minha mente, que dizia assim, você tá aí rindo, mas você tá com depressão, você não é normal. E eu achava que aquele pensamento não era meu. O psicólogo explicou sobre pensamento instantâneo. São pensamentos repentinos que surgem por causa da situação mesmo que a gente está vivendo, por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa do pânico. E qualquer pessoa, mesmo que não esteja com isso, pode ter um pensamento instantâneo, um pensamento diferente, atípico, por estar com um processo de ansiedade. Então, eu fui tendo aí essas sacadas, juntando com medicamento, juntando com apoio familiar, sabe? Meu pai, minha amiga, o marido dela, meus filhos, meu marido. A gente ia todo final de semana passear num local diferente. Numa praia, numa cachoeira. Fomos em 2 cachoeiras. Então, todo domingo o pessoal me levava para passear. E quando o pessoal me levava para passear, a gente ia, meus filhos, o bebê. Meu filho estava novinho, estava com 1 mês. Aí foi passando 1 mês, 2 meses. E no último passeio que a gente fez, antes de eu ficar já me sentindo bem, eu já estava bem melhor. Né? Porque tinha passeio assim que eu ia, mas eu ficava pensando coisas bobas que não tem sentido nenhum. Tipo assim, uma vez eu fui olhar para o sol e eu fui espirrar e não consegui espirrar. Tipo assim, quando a vontade do espirro passa, e eu pensei, ixi, se eu tiver com um problema que agora eu não posso mais espirrar. E aquilo me deu um pânico, eu pensei, acho que eu não posso mais espirrar. Aquilo me deu um pânico tão grande que acabou assim o passeio, eu fiquei quieta, eu não disse a ninguém nada que eu tinha pensado aquilo. Mas eu me importava com qualquer pensamento, por mais besta que fosse. Um pensamento instantâneo, um pensamento ansioso. E eu comecei a ignorá-los. Eu comecei a dizer, eu vou ignorar. Eu não vou mais focar neles. E eu vou focar no que as pessoas estão me dizendo. Mas levou quase 3 meses para eu ter essa sacada, assim, ter essa virada. E aí, quando estava mais ou menos para 2 meses, caminhando para 3, eu fui melhorando, né? Para voltar a dormir, eu tive que tomar remédio para dormir. Mas eu tive também que o remédio não apaga a pessoa. Você precisa ajudar o remédio. Você precisa ajudar o remédio. Eu não sei se você tomar um remédio mesmo que realmente apague, mas o remédio que eu estava tomando ele não apagava. Ele é um ansiolítico que ele ia fazer com que eu dormisse, mas eu precisava ajudar o remédio. Eu deitava, ficava com o olho fechado, não ficava mais me deixando me desesperar porque eu não estava dormindo. Ficava simplesmente com o olho fechado, então eu adormecia. No começo eu acordava de madrugada e não dormia mais, eu via o sol nascer, aquilo me desesperava. Eu comecei a não me importar, dizer para mim mesma que eu não ia me importar com aquilo. Então quando eu acordava de madrugada, simplesmente eu ficava com meus olhos fechados. E aí eu acabava adormecendo. E aí eu fui acordando novamente no meu ritmo, fui dormindo, fui acordando no meu ritmo, as coisas foram acontecendo. Eu fui vendo que aquilo não era o diabo, não era que eu estava ficando louca, não era
alguma coisa que estava botando coisa na minha mente, que não era falta de fé, era realmente algo, né, da depressão, algo que desencadeou, tanto é que o pânico sumiu. O pânico sumiu. A primeira coisa que sumiu foi o pânico, porque eu comecei realmente a não me importar mais com meus pensamentos, né? Então o pânico sumiu, depois meu sono foi regularizando e depois eu fiquei boa. Mas aí outro dia eu conto como foi que eu fiquei boa, como foi, assim, de forma perceber que estava boa, tá certo? Eu espero que esse vídeo edifique alguém que está passando pela mesma coisa que eu passei, porque é para isso que eu fiz esse vídeo, para ajudar outras pessoas.